Hoje eu vou ensinar duas maneiras do estudante de direito ganhar dinheiro antes mesmo de começar a atuar na advocacia. As duas maneiras, de uma forma ou de outra, elas estão relacionadas com o marketing de conteúdo. Aliás, esse é o padrão, né, que os advogados vêm adotando para tentar captar clientes. E só que há uma forma um pouco mais assertiva de você conseguir trazer, né, resultados para você, estudante de direito, na construção da sua autoridade ainda quanto estudante, mas também você enquanto estagiário de um escritório de advocacia, que se for da sua família, ainda é melhor. Então vamos lá. Primeira dica, a gente vê muito advogado produzindo, né, conteúdo gratuito e divulgando isso no Instagram, Facebook, seja lá o que for. Mas olha só que interessante, uma ideia aqui que o estudante pode usar já para conseguir aí divulgar o trabalho do escritório. Existem várias plataformas para você criar sites, né? E nada contra o site institucional do escritório de advocacia. Mas às vezes a pessoa que está precisando de um serviço de advocacia, ela consulta ali no Google e ao chegar no site institucional, ela se depara com informações outras que ela nem queria se deparar, porque ela queria resolver o problema dela. Vamos dizer assim, divórcio, ela quer se divorciar. Então o que ela mais quer, eu às vezes sinto isso quando eu vou pesquisar coisas na internet, né? O que ela mais quer é ir direto ao ponto. Por isso que o slogan da minha empresa de treinamentos, né, e capacitação profissional é direto ao ponto. Então ela está procurando ali um assunto, divórcio, e aí ela entra no Google e cai num site institucional do escritório de advocacia. E aí ela tem que ir procurando até encontrar e às vezes não encontra. Tem até sites que eu acho legal que faz um blog já dentro do site, né? Mas como é que... Qual é a dica aí que eu faria? Se eu estivesse atuando como um estagiário e quisesse fazer o negócio jurídico ganhar mais, faturar mais. Eu criaria uma pequena... o pessoal chama de landing page, né? Se usa muito aí para captar pessoas para fazer cursos, né? Cursos online ou até mesmo às vezes para vender algum tipo de produto. Eu criaria, e tem sites aí, né, como Wix, WX, eu criaria uma pequena landing page onde eu trataria só do assunto específico, no caso, divórcio. Então, eu trataria especificamente uma landing page só para o divórcio. E depois eu faria tráfego pago no Google para ele distribuir isso para mim. Agora, só isso não vai resolver o problema. Você tem que colocar ao final da landing page um botão, é para isso que serve uma landing page, né? Aonde, se a pessoa que está ali consultando aquele assunto ficou com dúvidas, quer entender mais sobre o assunto, ela consiga clicar e falar diretamente com um advogado, que pode ser o chefe, o advogado-chefe do escritório de advocacia ou qualquer outra pessoa que ele indicar. Então isso daí é a primeira forma que o estagiário pode contribuir, e se ele tiver tempo, ele ainda pode fazer isso dentro do horário de trabalho dele, né? Construir. Ele primeiro tem que ter essa ideia aprovada pelo advogado-chefe do escritório.
Mas depois ele pode construir isso no Wix ou qualquer outro site desse que tem aí a possibilidade de você fazer de forma gratuita uma landing page dessa. Lembrando sempre que não se pode comercializar, né, produtos, serviços advocatícios. Então, ao final, o que você coloca lá à disposição ficou alguma dúvida sobre o assunto? Quer saber mais? E aí, ao clicar nesse botão, ele vai direto falar com alguém da equipe. Então, essa é uma das formas que o estagiário já pode ganhar dinheiro, ainda sendo estudante de direito, né? E, poxa, se eu tenho um escritório e tivesse um estagiário dando uma ideia dessa, eu testaria. Agora, se você é estagiário, dá uma ideia dessa e não tem o seu trabalho reconhecido, sobretudo aqui, ó, com o dinheiro, aí você pode estar no lugar errado. Bem, isso é uma das formas. E já que eu falei de landing page, já que eu falei de cursos online, a outra forma que o estagiário, quer dizer, que o estudante de direito pode ganhar dinheiro é com um curso online. Mas não ele, porque ele ainda não é uma autoridade no assunto. Então o que é que eu faria? E nesse período que o mundo está passando atualmente, né? Isso daí cai como uma luva. O que é que eu faria? Eu procuraria um expert em determinado assunto do direito. Um assunto que eu me interesse muito, que eu pretenda me formar. Depois, inclusive com pós-graduação, mestrado, mas um assunto que eu me interesse bastante. E eu procuraria um expert nesse assunto para eu ser o lançador do expert. O que é que quer dizer o lançador? No marketing digital, o lançador é aquela pessoa que não tem ainda uma autoridade para falar sobre determinado assunto, então ela procura um especialista, né, um expert no assunto, para ela, com ele, formar uma sociedade e eles criarem um infoproduto, um produto digital, né, para lançar. Esse produto digital ele tem vários formatos. Essa ideia eu vi, foi interessante. Era um cara que não era nem da área do direito, ele era da área de história. E ele procurou um advogado, eu não me lembro de que cidade, mas ele era um especialista em filosofia do direito. E eles lançaram um curso de filosofia do direito e venderam muito, ganharam muito dinheiro com isso, fazendo aí os 6 dígitos, né? Então, o que é que o estudante de direito pode fazer? Ainda mais se ele não estiver trabalhando, se ele estiver em casa só estudando. Poxa, procura uma pessoa, um advogado, pode ser um professor seu, inclusive, pode ser um advogado que você admira, gosta muito, e propõe a ideia. Essa ideia de lançar um infoproduto. E aí você vai ter que fazer todo aquele padrãozinho lá, né, que tá todo mundo adotando do lançamento. Você você cria lá Instagram, Face, começa a publicar conteúdo gratuito, mas que gere valor de fato para as pessoas sobre aquele assunto específico que você escolheu. Isso aí você deve fazer pelo menos por 1 mês. E aí você começa a entender o que é que as pessoas vão gostando mais e menos. Através do quê? Curtidas? Não. Principalmente de compartilhamento e salvamento. Isso sim. E se você já tiver dentro do Facebook com a conta comercial, você averigua quantas pessoas e quais são as pessoas que assistem o vídeo, né, até o fim, porque lá o Facebook te dá essa opção de saber quantos % assistiram, né? Quantos % foi assistido pela pessoa. Então, a partir de 90% para cima já é bem interessante. E aí, depois desse conteúdo gratuito, você começa a produzir
conteúdo com tráfego pago. E aí o bacana é que você com R$6 por dia, você já pode colocar esse tráfego pago. E você vai testando, segmentando o público, né? São resultados excelentes, porque você pode aí com R$6 por dia, durante 7 dias, eu recomendo 7 dias, dá R$42. Durante 7 dias, você alcançar 20 mil pessoas, né? Então isso é fantástico, porque é um valor muito baixo para você já ir testando esse seu alcance de pessoas que vão estar interessadas nesse assunto que você está produzindo. Então nessa convivência de você ser o lançador de um expert, você também já vai aprendendo muito e você cria uma sociedade com ele. 50%, porque o idealizador do projeto, quem vai estar metendo a mão na massa para fazer a coisa andar é você, estudante de direito. E ele vai estar entrando com tudo que ele sabe. Mas respeite o tempo do expert. O expert, ele não é ele não vai estar trabalhando uma linha de produção. Então você tem que permitir ele trabalhar o tempo que ele precisa para organizar aquele material, aquele assunto, e também para depois, quando ele tiver de fato confiante e seguro, para dar o melhor dele. E aí você vai produzindo esse conteúdo até que você vai um dia lançar. Existem várias plataformas aí para colocar o seu produto, né? Uma delas é a Hotmart. E aí você pode fazer o lançamento, ou já com o curso gravado ou não, ou um lançamento para testar se aquele seu produto que você inventou, né, tem aderência, para validar se as pessoas de fato querem comprar. E aí é uma forma do estudante de direito conseguir ganhar dinheiro ainda no tempo da faculdade, obtendo autoridade no assunto e também conseguindo converter resultados, seja para o escritório de alguém que ele trabalha, de um advogado para quem ele trabalha, seja para o escritório da família dele, ou mesmo já no seu infoproduto. Esse foi mais um empreendedorismo jurídico direto ao ponto.